A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 29 de agosto de 2023, tem como título: As provações na vida de Paulo forjaram a sua confiança em Deus. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, Ele livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Queridos, o verso de número 8 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos diz assim: Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse texto, queridos, nos ensina que pertencemos a Deus em todos os momentos, seja a morte ou vida. Mesmo quando enfrentamos os dias maus, dias de dores, quando sentimos que as forças estão se acabando, continuamos pertencendo ao Senhor. Mas muitas pessoas não entendem isso. Pensam que a perseguição não faz parte da vida do crente em Jesus e vão para a igreja enganadas, buscando somente por bênçãos, principalmente as materiais. Porém, aquele que conhece os fundamentos da Igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, sabe que a história é outra. Sofremos, sim, enfrentamos perseguições, lutas, tribulações, mas mesmo diante de tudo isso, verdadeiramente somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O próprio Jesus, que não tinha cometido um pecado sequer, sofreu mais do que podemos imaginar. O soberano Deus se humilhou. O Criador tomou a forma da criatura. Jesus Cristo se tornou servo, aquele que veio para servir e serviu a todos. Foi à cruz, sofreu blasfêmias, escárnio, rejeição. Enfim, desceu ao o nível mais baixo, tendo a morte de cruz. Mas a recompensa foi maior e mais sublime. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Senhor. Enfrentamos o sofrimento pessoal e também pela fé em Jesus. É verdade que em nosso país nós temos aí certa liberdade, para expressar a nossa fé. Podemos sair pelas ruas ainda pregando o evangelho sem sermos impedidos por enquanto ou presos por isso. Infelizmente, em muitos países, queridos, não há esse grau de liberdade. Muitos homens, mulheres e crianças comprados pelo sangue de Cristo estão sofrendo perseguições as mais terríveis. As notícias estão por aí, para comprovar o que digo. Ouvimos e lemos acerca de irmãos que estão sendo mortos mundo afora. No norte do Iraque, cristãos estão sendo perseguidos, assolados, mortos. Nos países onde o povo vive debaixo da bandeira do islamismo, não há liberdade. A cada minuto, irmãos nossos estão sendo torturados e mortos por não negarem a Jesus. Mas nós que vivemos com toda a liberdade, por causa disso, muitas vezes encontramos tantas pessoas totalmente descompromissadas com a fé, pessoas que não entendem o que é ser cristão. Quando nós lemos, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós temos que entender, queridos, de uma vez por todas, que Jesus precisa ser o nosso Senhor. Não é Ele que tem que fazer a nossa vontade, mas somos nós que temos que fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
A percepção do apóstolo Paulo sobre a verdadeira natureza dos seus sofrimentos capacitava-o para vê-los como razões para se alegrar. Ele sabia que por meio deles o poder de Cristo estava trabalhando. Quando sou fraco, sou forte. Quando dificuldades destroem a autoconfiança normal dos crentes, eles precisam confiar mais em Cristo, que dá a eles força além da medida. Uma transformação maravilhosa ocorre em quem se converte a Cristo, tornando-se filho e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas essa esperança em Cristo que recebemos envolve também o compartilhar do seu sofrimento. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.